vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito especial e é um quadro, gente, que eu irei iniciar aqui no canal. Não sei se vocês vão gostar, mas foi até uma sugestão de vocês, né? É algo do tipo, né? E aí eu tive uma ideia, Deus colocou isso no meu coração e eu resolvi trazer, né, gravar pra vocês e eu espero que vocês gostem. Vai entrar agora, gente, esse quadro aqui no canal que chama Palavra e Café. Como vocês viram aí, passei o meu cafezinho, estou aqui, ó, com a minha xícara de café e nós vamos tomar um café como se nós estivéssemos sentadas juntas, né, em uma conversa, em um diálogo gostoso de amigas. E vamos falar da palavra de Deus. Então, esses momentos que a gente vai ter, eu vou sempre trazer uma reflexão de alguma palavra que eu meditei, que tocou o meu coração, que me trouxe algo, né, que eu pudesse aplicar na minha vida hoje, olhando a palavra do Senhor, né? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tocou em meu coração. Essa mensagem que eu vou falar aqui com vocês, eu já até ministrei ela em uma congregação que eu fui chamada. Houve um dia que teve um culto, né, das mulheres e eu fui chamada para ir ministrar nessa igreja. E aí Deus, né, me mostrou essa palavra, aqueceu meu coração com ela e eu levei essa palavra. E agora eu senti, né, o desejo de estar passando para vocês. Desde já, eu já quero falar com vocês que eu não sou pregadora, eu não me considero pregadora, mas eu tenho um grande amor em falar da palavra do Senhor. E eu falo da palavra assim como eu entendo ela, como ela renova, né, a minha fé, de como ela traz esperança no meu dia a dia, de como eu aprendo, né, a lidar com situações através da palavra do Senhor. Então eu vou passar isso para vocês, aquilo que eu entendo daquela passagem, aplicando na nossa vida e quem sabe, né, Deus pode tocar o teu coração e falar com você, porque quem fala o teu coração é o Espírito Santo, né? Nós somos somente quem fala da palavra do Senhor, você que fala da palavra do Senhor, você é um vaso, é um instrumento nas mãos de Deus, do Espírito Santo, para falar com alguém, para acalmar o coração de alguém, né? Para passar a palavra do Senhor. E eu tenho essa chamada de ide e pregai o evangelho. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero que mais pessoas conheçam o quanto é gostoso ter Jesus na nossa vida, o quanto vale a pena servir o nosso Deus. E já tem um tempo que eu tenho essa ideia, sabe, de vídeo, mas eu nunca pensei como eu poderia trazer. E aí, certo dia, eu falei com vocês de como eu achava, né, o que era a mulher virtuosa. E muitas de vocês falaram, Fran, você podia falar mais um pouquinho. Quando eu falo os devocionais, vocês sempre gostam também. E todas as vezes que eu lanço uma palavra aqui, tem um coração que está sedento por aquela palavra e depois eu recebo mensagens lindas falando do quanto precisava de ouvir aquela palavra. Então eu vou, né, comentar com vocês sobre uma passagem da Bíblia que me despertou, que me chamou muita atenção e que me trouxe um grande aprendizado, né? E vou compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem desse quadro aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da ideia, né? Ao final do vídeo me conta o que você achou, né, da palavra, se ela tocou o teu coração. E se você conhece alguém que precisa de ouvir essa palavra que nós vamos falar aqui hoje, compartilha também, tá? Esse é um propósito que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que se essa palavra chegar em um coração sedento, eu já estou feliz. Então, passa o seu cafezinho aí também, nós vamos tomar o café. Passadinho na hora aqui e vamos sentar e falar da palavra do Senhor, tá bom? Então, se você tiver a sua Bíblia na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia para você acompanhar comigo. Se você não tiver também, não tem problema, tá? Porque aqui eu vou explicar de uma forma que eu entendo, uma forma bem prática para o nosso dia a dia e eu espero que vocês gostem, tá bom? A palavra que nós vamos meditar hoje, ela se encontra no livro de 2 Reis, tá? No capítulo 5, aonde fala sobre a passagem de Naamã. Você já deve ter ouvido falar de Naamã, que era o homem que tinha lepra, que mergulhou no Rio Jordão por 7 vezes e na 7ª vez ele foi curado, né? Muitas pessoas já ouviram falar dessa passagem. Mas o que eu quero contar nessa passagem é algo diferente. É sobre uma mulher, né? E aí nós vamos ver a sabedoria dela e nós vamos nos inspirar nela para que nós possamos agir, né, na nossa dificuldade. Então o tema da nossa palavra é: como você tem agido diante da sua dificuldade? Como que você tem reagido às suas lutas, às suas batalhas? Como que você tem se posicionado
sobre a tristeza, sobre lutas que aparecem na sua vida, sobre o deserto que acontece. Todos nós enfrentamos deserto, mas como que você está se posicionando? Como que você está lidando com essa situação? É isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então eu já vou ler aqui, né? Tem como título: Naamã é curado da lepra. Então vamos lá, eu vou ler do versículo 1 ao 6, tá bom? Que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina da terra de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Aí, andando mais um pouquinho na frente aqui na palavra, lá no versículo 15, diz assim: Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante deles e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Como eu disse, é uma palavra muito bem conhecida, né? A gente conhece que Naamã era um comandante, era um homem de posses, era um homem importante, né? Era um homem aclamado, mas ele se encontrava na posição de lepra. E naquela época, né, as pessoas que tinham lepra eram pessoas amaldiçoadas, né? Eram pessoas excluídas. E quando ele leva essa menina cativa, né, leva ela como escrava, uma menina israelita, uma menina do povo de Deus, ela é levada escrava para a casa de Naamã. Então nós vamos falar sobre esta menina, né? Vamos comparar nós com esta menina. Vejam bem, aqui não fala a idade dela, mas eu acredito que ela era uma jovem, certo? Essa menina, ela foi tirada da casa dos pais dela, do convívio da família que ela amava, do povo, da cultura dela, foi levada para uma casa estranha, por uma cultura estranha, ser escravo de pessoas estranhas, né? E se a gente for olhar na passagem bíblica, a gente vai entender que Naamã era um homem muito forte, né? Então, ele tinha muita autoridade, era um homem autoritário, era um homem que ele media respeito aonde ele passasse, né? Então, imagine vocês, naquela época, uma jovem ser levada em cativeiro sozinha para uma terra que ela não conhecia, para uma casa que ela não conhecia. Ela deixou a família, né? Deixou não, né? Tomaram, tiraram ela da família, tiraram ela das pessoas que ela amavam, tiraram ela da terra que ela nasceu, tiravam ela da sua comodidade, né? Tiraram ela da zona de conforto dela. E aí, essa menina era israelita, essa menina era do povo de Deus, ela sabia quem era o Deus dela. E aí surgiu essa luta para ela, levada como escrava para um lugar sem conhecer ninguém, numa terra distante, né? E ela foi levada como escrava. A gente sabe que ser levada como escrava não era uma coisa muito boa, né? E ela estava ali, diante de uma provação e diante de uma luta. Ela podia ter duas reações, né? Ela podia adorar ao Senhor mesmo naquele momento, né? Ou ela podia murmurar. Ela podia falar: poxa vida, Deus se esqueceu de mim, permitiu que eu fosse levada como escrava, permitiu que eu fosse tirada da minha terra, permitiu que eu fosse tirada da minha mãe, que eu vivesse tirada da minha família, que eu vivesse sozinho, num lugar que eu não conheço ninguém, na casa de um homem que falam que é um homem ruim, falam que é um homem, né, muito enérgico. Enfim, ela podia murmurar de diversas formas. Ela poderia falar: Deus, o Senhor não me ouve, Deus, o Senhor não me escuta, o Senhor me tirou da onde eu gostava, da onde eu estava, da onde eu tinha, e me colocou num lugar onde eu não conheço, onde eu não tenho, onde eu não sou. Que Deus é esse? O Senhor esqueceu de mim. Ela poderia ter essa atitude em meio à luta que ela estava enfrentando, mas ela resolveu fazer diferente. Ao chegar naquele lugar, ela não se esqueceu do Deus que ela tinha.
Por quê? O silêncio de Deus não é a ausência dele. Então, há coisas que acontecem na nossa vida que não é porque Deus se esqueceu da gente, não é porque ele não está ouvindo as nossas orações, é porque ele tem um propósito. Toda luta, todo deserto tem um propósito. Então, essa luta que você está enfrentando, essa dificuldade que você está enfrentando, não é para te matar, não. É para te ensinar, é para você aprender, para você sair vitoriosa, e tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos olhos de Deus. Aquela menina, ela foi tirada de onde ela estava, do conforto dela, de perto da família, porque Deus tinha um propósito na vida daquela menina. Chegando ali na casa de Naamã, ela podia ficar revoltada, ela podia blasfemar contra o Senhor, ela podia fazer algo ali naquela casa que não agradasse, né, os seus donos, ela podia ficar rebelde, desobediente, enfim, ela poderia ter várias atitudes, vários comportamentos diante a sua aprovação e diante da sua luta. Mas não, ela permaneceu firme na sua posição, confiando no Deus que ela tinha. Ela sabia que o Deus não tinha abandonado ela, era só um momento que ela ia passar. Chegando ali na casa de Naamã, acredito eu que ela trabalhou normal, que ela era obediente à sua serva, né? E para ela chegar ao ponto de falar tal coisa com a mulher de Naamã, acredito eu que elas tinham um grau de intimidade. Ou seja, aquela menina, né, com certeza deu o seu melhor ali. Ela trabalhou de forma certa, né? Ela teve disciplina para trabalhar e com certeza a mulher de Naamã gostou do jeito dela. Porque quem tem Jesus é diferente. Nós que temos Deus em nossas vidas, nós somos diferentes. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, aonde nós chegamos, aonde nós falamos, aonde nós tocamos, tem que ser diferente. E eu acredito que a mulher de Naamã viu que aquela menina escrava não era qualquer menina, que ela era especial. Por quê? Porque Deus estava na vida dela. E aí aquele assunto, né, sobre Naamã e Naamã enfermo, Naamã com lepra. E aí o que ela fala para aquela senhora? Ela diz, vamos falar com as nossas palavras, olha, eu tenho certeza que se Naamã conhecesse o profeta de Deus que está ali em Samaria, ele seria curado. Porque Deus tem poder para curar qualquer coisa. Não há impossível para Deus, né? E ela falou isso com a mulher de Naamã, eu tenho certeza que aquela palavra ficou fixada ali no coração dela. E depois ela foi ter com o marido dela. E ela deve ter falado, olha, aquela serva que você trouxe, escrava lá de Israel, ela disse do Deus dela. E ela disse que tem um profeta aqui na terra que fala desse Deus, que cura em nome desse Deus. Por que você não vai procurá-lo? Né? E ele ouviu a sua esposa. Então ele manda, né, os seus servos irem até o profeta Elias, né? E eles vão lá e ele fala o que está acontecendo. E aí o profeta manda, né, ele mergulhar no rio 7 vezes. E por que ele manda mergulhar 7 vezes? Isso também traz um aprendizado para nós. Se nós formos olhar nas escrituras, o Rio Jordão não era um rio bonito, não era um rio de águas cristalinas. O Rio Jordão era um rio escuro, um rio mais sujo, mais turvo, digamos assim, né? E ele teve que mergulhar 7 vezes ali, acredito eu, né? Que era para Deus mostrar o seu poder. E Naamã teve que se humilhar perante ao Senhor, descer as águas 7 vezes e também como prova de fé. Ele poderia mergulhar 1 ou 2 vezes. Se Deus quisesse curar ele, não precisaria de mergulhar nenhuma vez, porque só com a palavra do Senhor ele cura. Porém, teve um aprendizado para Naamã também, né? E ele teve que descer, ele teve que se humilhar para ele receber a sua bênção. Mas falando dessa menina, então mais pra frente vai falar, né? Depois Naamã manda até os seus servos irem e falar com Elias, que ele queria dar presente para Elias, porque, né, ele foi curado. Mas o que nós trazemos para essa menina, olha como ela enfrentou a luta dela. Ela enfrentou, né, uma situação difícil. Uma situação que talvez estava machucando ela, que estava ferindo ela, que estava entristecendo o coração dela, mas ela pegou isso tudo para fazer a obra do Senhor. Aquela menina, ela foi levada ali pelo Senhor para fazer a obra do Senhor, porque foi através daquela menina que eles ficaram cientes do profeta, que eles conheceram o Deus de Israel e eles puderam, né, receber o milagre de Deus e essa história ficar registrada, porque o nome Naamã, o comandante Naamã, um homem tão forte que venceu várias batalhas, várias guerras, era imbatível
né, ele foi abatido por uma doença. E o único que teve o poder de tirar aquela doença foi o Deus, né? O Deus de Israel. Então não importava qual a posição social, não importa nada. O que nós precisamos é Deus. Se a pessoa ela pode ter tudo, ela pode ter riqueza, ela pode ter casa, carros, faculdade, ela pode ter tudo. Mas se ela não tiver Deus, ela não tem nada. Agora, a pessoa também pode não ter nada, ela pode não ter casa de luxo, ela não pode ter carro de luxo, mas se ela tem Deus, ela tem tudo. Aquela menina, ela não tinha posição social, ela não tinha dinheiro, ela era apenas uma menina escrava, mas ela tinha um Deus, o Deus que pode todas as coisas. E ao falar daquele Deus, ela mudou uma história. Então, como você tem se portado diante da tua dificuldade? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem apontado para Deus, colocando a culpa em Deus daquilo que está acontecendo com você? Ou você tem adorado ao Senhor mesmo na provação? Tem falado com o Senhor, não, Senhor, eu sei que estou passando por isso, mas que o Senhor me ajude a passar, porque eu vou vencer. Então hoje, fique com essa mensagem no coração de vocês. Mediante a sua luta, e eu não sei qual é, mas eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas batalhas, mas eu quero te dizer como que você está se comportando, qual a sua atitude em meio ao deserto. É de adoração ou é de murmuração? Se é de adoração, continue firme, continue forte, porque Deus vai te honrar. E se era de murmuração, a partir de hoje não será mais. Quando você pensar em reclamar, isso acontece comigo também. Às vezes eu penso em reclamar de alguma coisa, aí eu lembro da palavra do Senhor, né? Que quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. A palavra do Senhor fala isso, né? Que nós somos fortes em Deus. Então, quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque a nossa força vem dele e ele está cuidando de nós. Então nós não temos que preocupar com o dia de amanhã, nós não temos que preocupar com o que vamos vestir, com o que havemos de comer, porque ele prepara tudo. Então às vezes quando vem, porque eu também sou falha, né? Nós somos falhas todos os dias. E às vezes quando nós estamos enfrentando algum deserto, alguma provação, alguma tristeza, vem aquele sentimento de, né, o porquê daquilo. Mas logo eu dobro os meus joelhos, peço perdão ao Senhor e peço para que Ele acalme o meu coração e mude o meu coração, me dê estratégia e sabedoria para passar por aquela provação adorando a Ele. Então, não importa qual o problema, qual a situação que você esteja enfrentando, se posicione adorando e continua fazendo a obra do Senhor. Aquela menina ficou registrada na Bíblia, uma simples menina. Por quê? Porque a atitude dela, em meio ao deserto, em meio à provação, foi permanecer na palavra do Senhor. Não esmorecer. Ela permaneceu na palavra do Senhor, fazendo o ide do Senhor, pregando o evangelho e falando do quão grande e o quão poderoso o Deus dela era. Enfim, gente, essa é a palavra de hoje. Tô aqui com o nosso cafezinho. Deixa eu ver se ainda tá quente. Ainda tá quentinho. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. E eu quero te dizer que independente da prova que você esteja passando, sempre lembre do que o salmista Davi deixou escrito. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não temas. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então não temas. Continua perseverante, continua orando, porque vale a pena servir a Jesus. E eu tenho certeza que no tempo certo de Deus, a tua vitória vai chegar. Porque já dizia Salomão, há tempo para todas as coisas. E se nesse momento você esteja passando talvez pelo tempo da escassez, pelo tempo da tristeza, pelo tempo da provação, eu tenho certeza que vai chegar o tempo da alegria, da bonança na tua vida. É só você permanecer firme, que Deus tem algo para você. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não desistam, permaneçam firmes. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui com esse vídeo. Que Deus possa invadir os seus lares, os seus corações agora. Que toda tristeza seja jogada por terra, tá? Que todo sentimento da alegria possa invadir o teu lar nesta hora, tá? Eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo na hora do almoço, mas que Deus possa invadir o teu coração, a tua alma, abençoar a tua família, tirando todo o impedimento e tudo que não provém do Senhor seja afastado nesse momento.
tá bom? Creia, o Senhor está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Amém? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá? Compartilha com alguém que você acha que precisa dessa palavra também. Grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!